Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Carlos, nosso intérprete, seja bem-vindo, Carlos, para que a gente possa conversar, entender, os impactos dos colonialismos nas sociedades africanas da Idade Moderna. Então, essa ideia do colonialismo, do imperialismo, nessas sociedades, a exploração, o não respeito às tradições que existiam, aos povos originários do continente africano e a imposição de uma cultura, a imposição das suas ideias frente a esse imperialismo. Que o nosso objetivo, olha só, compreender e contextualizar o colonialismo no continente africano, fazer todo esse contexto, as consequências, a imposição de uma cultura, de uma visão de mundo europeia, na maior parte das vezes, no continente africano. E olha só, pessoal, é necessário a gente estabelecer as diferenças entre o colonialismo e o imperialismo, Então, nós estamos falando do colonialismo, do imperialismo no continente africano. Aqui no colonialismo, ele é do século XVI, século XVIII, enquanto o imperialismo, século XIX, por trás ali do contexto da Segunda Revolução Industrial, quando ela se expande para outros países da Europa, além dos Estados Unidos e do Japão, e gera uma disputa entre esses países por mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra. Aqui, a conquista europeia além mar, principalmente de Portugal e Espanha, e aqui a conquista pela superioridade militar, a imposição da conquista através da força, não é mesmo? Os continentes no colonialismo, principalmente a América, enquanto a África e a Ásia no imperialismo. Então nós vamos precisar entender, a gente precisa entender essas diferenças entre o colonialismo e o imperialismo, não é mesmo? E aqui nesse mapa, o avanço, a gente começa a observar o avanço do colonialismo europeu a partir do século XV, não é mesmo? Então vejam que Portugal começa aqui pelo litoral do Brasil, regiões aqui da África e vai expandir. A França em amarelo, a região aqui da América Espanhola, a Espanha, Vejam aqui a França, aqui a Rússia fazendo a expansão do seu imperialismo, do seu colonialismo, e essa divisão do mundo entre as potências industrializadas, as potências com mais desenvolvimento tecnológico do que as outras, e a conquista desses territórios através de um processo de imposição de superioridade militar. Então, olha só, na tentativa de restabelecer o comércio com o Oriente, que era da onde vinham as especiarias com alto valor comercial na Europa, a partir do século XV, após a tomada da Constantinopla, os estados europeus viam no continente africano um rico entreposto comercial e um ambiente favorável para se abastecer de matérias-primas e de mercado consumidor. Qual que era a ideia dos europeus? Chegar até a região da Índia e da China. Como a navegação pelo Mediterrâneo, que seria o caminho mais fácil, era de domínio dos árabes, eles vão então procurar uma nova rota, uma rota alternativa. E uma dessas rotas alternativas é o contorno do continente africano, chamado périplo africano. E os estados europeus viam isso com uma boa ideia de negócio em criar os entrepostos comerciais, explorar matéria-prima e explorar o mercado consumidor do continente africano. A dominação colonial se inicia, portanto, no século XV e vai atingir seu auge durante o século XIX no chamado neocolonialismo ou imperialismo, quando chega ao ápice da partilha do continente africano pelos estados europeus através da Conferência de Berlim no final do século XIX, E aqui como ficou o mapa da África com essa partilha, Então vejam aqui em azul grande parte do território africano sendo dominado pelos franceses. Vejam aqui, os ingleses dominando a porção mais meridional e essa região aqui. A Itália, em pontos como Eritreia, Somália, Portugal também fazendo esse domínio, Aqui a Alemanha dominando alguns pontos. Então se partilha o continente africano sem levar em consideração as divisões étnicas, raciais,
que já existiam no continente africano. Isso vai gerar como consequência, né, as guerras civis e um processo de independência do continente africano. Então aqui um mapa da África, como ele vai ficar pós a divisão entre os países imperialistas europeus, não é mesmo? E foi no comércio de pessoas escravizadas para suprir a mão de obra dos impérios coloniais que conseguimos observar a maioria dos impactos desse colonialismo, não é mesmo? Essa diáspora do povo africano. Professor, o que é uma diáspora, né? A dispersão de um povo em consequência do preconceito, da perseguição política, religiosa ou étnica. Então vejam essa diáspora, né? Então os africanos e africanas passando por esse processo de comercialização de pessoas, de tráfico de pessoas para a escravização, vindo para o continente americano, indo para o continente europeu, chegando ao continente asiático, nessa diáspora que vai ser a diáspora do povo africano, não é? E a escravidão na África. Já existia a escravidão na África antes da chegada dos europeus. Porém, ela possuía características próprias, né? Em quais situações uma pessoa poderia ser escravizada? Vencidos por guerra, os prisioneiros de guerra. Em épocas de fome, pessoas que se ofereciam como escravo em troca de alimentos. A penhora humana, né, como garantia de pagamento de uma dívida ou punição judicial. Eram as formas de escravidão que existiam na África antes da chegada dos europeus. Com a chegada dos europeus, eles vão enxergar no tráfico de pessoas um comércio lucrativo e rentável para as economias europeias, claro, sem respeitar qualquer dignidade da pessoa humana dessa população africana que vai ser escravizada, né? E nas sociedades tradicionais africanas, os escravos eram a minoria dentro dessas sociedades. A perda da liberdade não era completa, por muitos dos cativos, eles eram integrados ao grupo dos vencedores em posições subalternas. Então, mesmo os prisioneiros de guerra eram integrados ao grupo de vencedores em posições sociais mais inferiores, mas não era uma escravidão, né, até a sua morte ou durante a sua vida toda. Portanto, não é correto dizer que os africanos escravizavam africanos, pois a identidade se relacionava à etnia. Existiam centenas na África e não ao continente. Então vamos lá de novo, pessoal. Não é correto dizer que os africanos escravizavam africanos, pois a identidade se relacionava à etnia. E existiam centenas de etnias que guerreavam e faziam dos povos vencidos escravos. Então não era todo o continente africano que escravizava os povos africanos, né? Como a historiografia europeia romantizou esse processo, dizendo que eles já eram escravos na África, então o que era feito era comprar esses escravos e comercializá-los em outras regiões. E aqui a gente tem uma atividade, olha só, né? Com base no mapa que nós temos aqui da partilha da África, não é? Dessa divisão do continente africano entre as potências europeias, nós temos duas perguntas. Quais nações europeias partilharam o continente africano? E identifique os dois maiores impérios imperialistas na África. Responda a atividade e a gente já faz a correção.
Pessoal, vamos então corrigir, não é? Quais as nações europeias partilharam o continente africano? A gente precisa olhar a legenda. E quais os dois maiores impérios imperialistas dentro do continente africano, né? Bélgica, Inglaterra, Espanha, Itália, França e Portugal, os principais países que partilharam o continente africano, sendo a França e a Inglaterra os dois maiores impérios dentro do continente africano. E aqui, pessoal, a chegada dos portugueses na África. Os portugueses foram os primeiros a realizar o comércio de escravizados africanos através do Atlântico, trazendo essa população de africanos para serem escravizados aqui na América. Estabeleceram feitorias no litoral africano. Feitorias são espécies de entrepostos comerciais, onde os navios paravam para reabastecer de água, comida, fazer a limpeza e as trocas comerciais, né? Então, levavam do Brasil produtos para a África, na África, né? Tinham as pessoas que seriam escravizadas, traziam para o Brasil, iam para a Europa. Então, as feitorias são esses entrepostos comerciais. Fizeram alianças e comércios com soberanos locais e começaram a trazer os cativos africanos para a América devido à grande necessidade de demanda para as lavouras. Em um primeiro momento, com a chegada dos portugueses, nós sabemos da utilização da mão de obra indígena, principalmente em forma de escambo. A Igreja Católica vai se opor à escravização indígena, além de outras questões culturais também. Então passa a ter a introdução da mão de obra africana escravizada, principalmente ali com o início do ciclo da cana-de-açúcar, a introdução de africanos e africanas escravizados, não é? Então aqui, né, a chegada dos portugueses no continente africano, em vermelho, né, as principais regiões que forneciam escravos para o comércio, né? Tanto aqui na costa ocidental, na África Ocidental, na África Central, como na região de Moçambique, África Oriental, que era uma feitoria, uma possessão portuguesa, não é mesmo? Aqui nesses quadradinhos em marrom, as feitorias, ou seja, os entrepostos comerciais, né? Começando desde aqui dessa costa banhada pelo Oceano Atlântico, chegando até ali o Oceano Índico, não é mesmo? A exploração de sal, a exploração de ouro, né? E as capitanias que foram criadas pelos portugueses no continente africano, não é? E como que era esse financiamento do tráfico? Então, passo 1, os traficantes europeus ou americanos forneciam produtos como armas de fogo, pólvora, tabaco e aguardente em troca de prisioneiros de guerra. Então, os povos conquistados pelos africanos, que eventualmente poderiam ser incorporados em condições inferiores na sociedade, eles eram trocados, né, por aguardente, armas de fogo, pólvora, pelos traficantes, com os traficantes europeus. Com as armas, os chefes africanos provocaram guerras e assim cada vez mais adquiriam novos prisioneiros de guerra que pudessem então ser comercializados pelos traficantes de escravos europeus. Passo 3, os novos prisioneiros eram trocados por mais armas, mais pólvoras e assim um ciclo de guerra no continente africano para o fornecimento dessa mão de obra africana escravizada para os comerciantes europeus que obtinham um alto lucro com o comércio de pessoas, não é? E olha só, conforme os europeus foram dominando a América a partir do século XVI, a demanda por escravos vai crescer, principalmente ali com o revigoramento do ciclo da cana-de-açúcar. E diante disso, os europeus, africanos e americanos, inclusive brasileiros, organizaram-se dos dois lados do Atlântico em um enorme e lucrativo empreendimento comercial que infelizmente envolvia o tráfico de pessoas, o tráfico de africanos e africanas para serem escravizados aqui na América, não é mesmo? Então, olha só esse funcionamento, né? As rotas de tráfico e a entrada desses africanos escravizados aqui em Belém, São Luís, Recife, Salvador e principalmente no Rio de Janeiro, né? O porto ali na cidade do Rio de Janeiro sendo aí grande entrada, né? Um grande porto de entrada desses africanos e africanas aqui no Brasil. E aí, então, também essa rota, né? Que vinha também ali da região de Moçambique, trazendo aí a escravizados para o Brasil, que vinham a bordo de navios, que a gente chama esses navios de navios tumbeiros.
tumbas, né? Devido ao grande número de mortes de africanos que ocorriam dentro desse navio pelas más condições de viagem, né? Viajavam amontoados, sem nenhuma condição de higiene ou saúde, acorrentados num calor que facilmente passava dos 40 graus, numa viagem que demorava de 30 a 45 dias, com água e alimentação escassa, pouca, né? Porções de farinha, né? Com laranja, banana distribuídas diariamente a esses africanos e africanas que faziam essa travessia dentro desses navios tumbeiros, não é? A mortalidade extremamente alta, daí o nome dos navios, né? E mesmo assim, os lucros, mesmo com essa mortalidade muito alta, 50%, né, desses negros, alguns textos, alguns trabalhos, traz aí que metade dos africanos que eram trazidos a bordo desses navios morriam, né? As doenças, a falta de alimentação, higiene, saúde. Mesmo assim, era um lucro muito alto para esses traficantes, né? E as epidemias e as revoltas a bordo eram comuns. Aqui a gente tem, né, essas imagens de como que era um navio tumbeiro, né? Então os africanos vinham aqui, ó, onde eram colocadas as cargas, não é? Então vinham amontoados aqui, a comida era colocada ali por um alçapão para que eles pudessem então ter acesso à comida e a pouca água. E é claro, né, as condições de higiene desfavoráveis vai, né, permitir aí a proliferação de doença, a falta de água, a desnutrição, a falta de alimento e aí a grande quantidade de africanos que morreram nessa travessia do Atlântico. Pessoal, e a gente tem uma atividade, olha só. Essa charge ao lado, produzida no século XIX, retrata, né, tem como personagem central o rei Leopoldo II da Bélgica. A gente tem duas questões ali, né? O que o artista está criticando e em que contexto essa charge foi produzida. Vamos responder a atividade, a gente já faz a correção.
Galera, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então, a partir da charge, século XIX, retratando o rei Leopoldo II da Bélgica, temos duas perguntas, né? E olha só, né? O que o artista está criticando o amor, né, do rei Leopoldo aqui por dinheiro, né? E a gente identifica, né, ele é apegado a esse dinheiro, né? Foi publicada na época da disputa, né, imperialista na África, quando a Bélgica se apossou do Congo, grande região produtora de diamantes. Galera, olha só, né? Nós estudamos sobre o colonialismo na África e com a chegada dos europeus gerou, né, impactos sociais, políticos, né, quase sempre negativos, e o enorme lucrativo empreendimento comercial que era o tráfico de vidas humanas, que era o tráfico de africanos e africanas para serem escravizados no continente, principalmente no continente americano. Aqui estão as nossas referências de aula. Agradeço a sua presença, agradeço ao Carlos, nosso intérprete, muito obrigado. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.